Muito obrigado, senhor presidente. Confesso que, desde que assumi a função de vereador nessa casa, é a primeira vez que eu me preocupo mais em não chorar do que com o que eu ia falar. E começo agradecendo a oportunidade que tenho de falar em nome do Poder Legislativo caxiense, de falar em nome do vereador Flávio Cassina, que antes de eu nascer já era juventudista, de falar em nome do vereador Gustavo Toigo, conselheiro do Esporte Clube Juventude, quem sabe ainda quando eu estava engatinhando, não tanto, né, Toigo, mas... E falar em nome do Neril Carteiro, que vem de Bom Jesus e adota o Juventude aqui como seu time, Rafael Bueno, Zoraide Silva, vereador Kiko, vereador Mauro Pereira, que veio há algumas décadas já, quem sabe, de São Paulo e adotou o Juventude como seu time. Vereador Jairson Barbosa, da mesma forma, quando migrou, adotou o Juventude. E da mesma forma, em nome dos vereadores Edi Carlos, Arlindo Bandeira, Pedro Inserte, Raimundo Bamp, Henrique Silva, Denise Pessoa e do meu amigo, meu irmão Felipe Gremelmaier, que nos conhecemos em alambrados diferentes, né? Eu integrante de uma torcida organizada Alviverde e ele integrante de uma torcida organizada Grená. E, no entanto, sempre nos respeitamos, porque o futebol ele é disputado dentro de campo. Fora de campo ele tem que ser sempre respeitoso à convivência entre os torcedores. Eu quero agradecer, de forma muito sincera, pedir a toda a torcida esmeraldina o reconhecimento, a presença aqui do nosso prefeito municipal, Alceu Barbosa Velho, que nos honra com a sua presença, prefeito desta cidade. Cumprimentar o meu presidente, Raimundo Demori, e eu brincava com a esposa dele, com a Suzy ontem, que eu acho que eu estou vendo o Demori mais que ela, né? Porque ultimamente a gente tem se visto bastante, Demori. Mas de dia, né? De noite a gente não tem se encontrado, é um bom sinal. Mas cumprimentando o Demori, eu quero cumprimentar também todos os vice-presidentes, os diretores, toda a diretoria executiva, os conselheiros fiscais, cumprimentar os conselheiros do Deliberativo, na pessoa do Marcos Cunha Lima, que preside o conselho atualmente, e o Rodrigo Tramontina Segatti, vice-presidente do conselho, que já fez bastante também pelo nosso clube, nos encontramos bastante no estádio. Cumprimentar os conselheiros consultivos, na pessoa do nosso coordenador Paulo Zunho, citando o nosso primeiro presidente Antônio Chiaradia. Eu quero cumprimentar todos os ex-presidentes, 64 ex-presidentes do Esporte Clube Juventude. E vejo Carlito Eugênio Chies, o próprio Paulo Zunho, como citei, e o Cunha Lima aqui presentes, que englobam essa leva de 64 pessoas, Cavalcante, tá, desculpa, não identifiquei, que engloba essa leva de 64 presidentes que dedicaram parte da sua vida, da sua família, do seu tempo e também do seu dinheiro. Porque o futebol também requer, muitas vezes, nobres pares, que a pessoa, além de se dedicar de forma espontânea, também, muitas vezes, tem que colaborar financeiramente. Então, cumprimentar também os nossos ex-atletas, ex-treinadores. Por sinal, alguns não estão aqui porque estão concentrados na seleção brasileira, né? Tem jogo domingo contra a Espanha, então não puderam vir. O nosso atual grupo de jogadores e comissão técnica, estive conversando com eles essa semana e me pediram que justificasse. Tem um jogo amanhã que para nós é importante. Alguns disseram, é um amistoso. Não é um amistoso, é o jogo dos 100 anos, nós vamos entrar em campo para ganhar. E o clube, e os atletas e a comissão técnica está concentrada nesse momento. Nós entendemos a razão de eles não estarem aqui conosco. Saudar todas as pessoas, eu vejo o Jonas aqui, que é treinador da categoria de base, formador de cidadãos, e na pessoa do Jonas cumprimentar todos os funcionários do Esporte Clube Juventude, os colaboradores, quero também cumprimentando o Emir, o nosso superintendente, cumprimentar todos os colaboradores do clube, os ex-funcionários que se dedicaram ao Esporte Clube Juventude, transcendendo a questão profissional, e sim por uma questão de paixão,
torcedores, sócios, toda a família esmeraldina. E no momento que cumprimento a família esmeraldina, só para seguir o protocolo, cumprimentar o Tenente Fabrício, representante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea. Confesso, Fabrício, que nós, juventudistas, gostamos muito do uniforme das Forças Armadas. É uma cor que nos agrada muito. E também cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Edson da Rosa, que me permite estar aqui falando em nome dos nobres colegas. Cumprimentar a nossa madrinha dos 50 anos, a Edith Corso, que fez o Salão do Recreio da Juventude chorar no baile dos 100 anos, porque ela falou com o coração, contando o sentimento dela quando ela foi madrinha do Esporte Clube Juventude, na comemoração dos seus 50 anos. E da mesma forma cumprimentar a nossa rainha dos 100 anos, a Marina Storck, na pessoa dela saudar as nossas rainhas, que já representaram o clube. Nossas princesas, as nossas candidatas, a rainha da festa da uva, a Glâmora, todas as mulheres que levam o Juventude à frente, transcendendo a questão do futebol, indo para a questão social. O Esporte Clube Juventude também representa a sociedade caxiense. E saudando ela, eu tenho certeza, Marina, que o teu bisavô, Rodolfo Storck, compositor do hino junto com Hernani Falcão, tenho certeza, Marina, onde ele estiver, ele está orgulhoso da bisneta que ele deixou aqui em Caxias do Sul. Da mesma forma, uma saudação toda especial, e deixei por último, porque a razão de existir do nosso clube é a torcida. E eu sinto a representação disso, e falo dessa representação através da torcida organizada Mancha Verde, na pessoa do Dinho, e também a Loucos da Papada, que representa tão bem. Eu tenho certeza que essas torcidas organizadas, esmeraldinas, unidas, representam hoje a maior torcida do estado do Rio Grande do Sul após a dupla Grenal. Tenho convicção disso e falo com respeito a todas as demais torcidas dos demais clubes do estado do Rio Grande do Sul. Enfim, cumprimentar nossa primeira-dama, a Ali Baldiceroto, né, que já nos encontramos no estádio. Ganhou até uma camisa personalizada. Parabéns, Ali, você merece. Né? Sabemos o quanto você torce pelo Juventude. Enfim, eu não posso deixar de falar de algumas coisas em particular, embora eu esteja falando em nome de uma casa legislativa, mas eu fiz questão que estivesse aqui 2 torcedores que são culpados por eu sofrer junto com o Juventude, presidente. Que não pôde estar no Rio de Janeiro, que é o Edson Mantovani, falei com ele essa semana, e o Mário Guilherme, se bem meu pai, é culpado por eu sofrer junto com o Juventude. Mas eu tenho muito orgulho disso. Enfim, a minha alma em festa saúda a presença de cada um de vocês e cada um que nos acompanha pela TV Câmara. Eu quero trazer um pouquinho, de forma o mais breve possível, mas eu preciso fazer um relato da história de Caxias do Sul com a relação com a Juventude, porque elas se confundem, ou melhor, elas se fundem na mesma história. Em 1875 chegavam os primeiros imigrantes italianos na nossa terra. 2 anos após, constitui-se a colônia do Campo dos Bugres, que passa a ser denominada Colônia de Caxias. E no dia 20 de junho de 1890, ocorre então a nossa emancipação de São Sebastião do Caí, surgindo o município Vila de Santa Teresa de Caxias. Dr. Pisetti, cidadão emérito de Caxias do Sul, conhece tão bem a nossa história. E que em 1892, Pisetti, passa-se a se instalar em Caxias do Sul o Poder Legislativo, chamado na época de Conselho Municipal. Às vezes o pessoal não cita, mas esta casa tem 121 anos de atividade, senhor presidente Edson da Rosa, acompanhando todo o desenvolvimento da sociedade caxiense. Aqui se discute as leis que regem a nossa sociedade. Em 1895 passamos por começo de uma revolução industrial com o surgimento
do jovem empreendedor italiano Abramo Eberle e da metalúrgica Eberle. E assim foi se desenvolvendo Caxias. Já em 1910, começa no Brasil um processo chamado de processo de urbanização e organização das cidades no nosso Brasil continental. Caxias, de forma oportuna, recebe em 1910, no dia 1º de junho, a chegada do primeiro trem. E o município é elevado à categoria de cidade, passando a chamar Caxias do Sul. E a Santa Teresa passa a ser a padroeira da nossa cidade. E foi neste cenário, nesta época, que 35 jovens solteiros, apaixonados por futebol, criam, no dia 28 de dezembro de 1912, o Recreio da Juventude. Uma vez que o Clube Juvenil, Bruno Brunelli, meu amigo, que já foi de tanta dedicação por esse clube e também pelo Juvenil, clube social da época, recusava o acesso de membros solteiros. 6 meses após, exatamente no dia 29 de junho de 1913, esses jovens criam um time, de um clube social chamado Recreio da Juventude, que um time chamado Juventude, que até décadas atrás, se não me falha, década de 60, 70, foi ainda ligado ao Recreio da Juventude, e depois atingiu, vamos dizer assim, a sua maturidade, desgarrou e teve a sua própria personalidade como Esporte Clube Juventude. E aí, a história do nosso município passa a ser a história do nosso clube. Já na década de 20, após o final do campeonato oficial da cidade, onde vencemos por 3-0 o time de futebol do Juvenil. Porque este clube que não aceitava jovens solteiros, ao ver o surgimento de um clube que estabelece um time, também passou a estabelecer o seu time de futebol. E foi exatamente nessa década de 20, por não aceitarem a derrota por 3-0 na final do campeonato oficial da cidade, que no pedido de revanche, passaram a falar que os juventudistas só tinham garganta. E aí surge o bando de papudos. E esse bando de papudos, esses papos, construíram a nossa indústria, o nosso dinâmico comércio. Esses papos cultivaram a uva, vereador Bump, e produziram o vinho, que orgulha a nossa terra. Foram esses papos, junto com todos os demais imigrantes, que construíram a cidade de Caxias do Sul. Papos que construíram um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. E assim, da Quinta dos Pinheiros ao estádio Alfredo Jaconi, viemos acumulando títulos. Poderia citar inúmeros aqui, dentro da nossa galeria, que é maravilhosa, junto ao estádio Alfredo Jaconi. Mas sempre destacamos o de maior relevância, que foi a conquista do Campeonato Brasileiro da Série B, a conquista do Campeonato Gaúcho e, nobres pares, prezados senhores e senhoras, exatamente 14 anos atrás, exatamente no dia 27 de junho, atingimos o nosso maior feito, a memorável conquista do Brasil, através da conquista da Copa do Brasil. Neste breve relato histórico que faço do nosso clube, que é parte desta história bonita de Caxias do Sul, eu não deixaria de lembrar uma data que alguns de vocês talvez não conheçam, que é a data de 10 de abril de 1935. Pois essa data tem que ser lembrada por nós juventudistas. É a data da fundação da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias. E o Caxias, nobres pares, faz parte da história do Juventude. Eu dizia ontem na Assembleia, na homenagem que recebíamos, como é bom ir ao centenário e ganhar um caju. É parte da nossa história. E eu estou aqui para comemorar, não para olhar para trás, estou aqui para comemorar. Porque eu também sei quanto é amargo. E no Jaconi, enfim, vamos lá. Outra data que eu não posso deixar de trazer, senhores, 30 de abril de 1990, surge a torcida organizada Mancha Verde. Uma torcida com 23 anos de amor, paixão, chuva, tudo mais pelo Esporte Clube Juventude. 23 anos, eu quero, na pessoa do Dinho, dar os parabéns para essa torcida que representa em todos os lugares do Brasil.
E também a data de 8 de março de 2008, quando surge a Loucos da Papada, que complementa a torcida esmeraldina. No mesmo ano, em 2008, surge também a Escola de Samba Mancha Verde, que vai representar o Esporte Clube Juventude dentro da área cultural e da cultura popular extra-futebol, que o futebol já é a maior cultura popular que tem dentro do nosso país. E depois do futebol vem o carnaval, e surge a Escola de Samba Mancha Verde, que vem à avenida no ano dos seus 100 anos, eu ia falar centenário, corrigi em tempo, no ano dos seus 100 anos, vem a escola cantar A Mancha Canta com Emoção, Juventude 100 anos de paixão. Eu vou me permitir, já partindo para a minha parte final, ler rapidamente o samba enredo que foi cantado nas avenidas de Caxias do Sul, específico na Avenida Sinimbu. Com muito amor no coração, sou juventude, são 100 anos de paixão. Um gol de placa a Mancha vai marcar, de verde e branco quero ver me segurar. Sob a luz de um lampião nascia um clube campeão, pioneiro na cidade emancipada, na Quinta dos Pinheiros, as primeiras jogadas. Sou papada, sim senhor, minha camisa tem a força de um vencedor. Hegemonia alviverde, nessa terra abençoada, a divisão de honra foi criada. Ó juventude, razão do meu viver, para sempre vou te amar, meu mundo é você. Vamos, meu mascote, esverdeado é tradição, o Rio Grande e o Brasil conquistei com garra e superação. No interior sou maioral, já desbanquei até a dupla Grenal. Alfredo e Lauro, ídolos da gente, nesse lindo manto verde reluzente. Pra cima deles, nada vai nos derrubar. Bem jaconeiro, é hora de cantar. E assim, conquistamos o 3º lugar no Carnaval de Rua de Caxias do Sul e levamos a alegria dos 100 anos, vereadora Denise, que acompanhou os desfiles, para as ruas, para a Sinimbu. Quero também, em nome do Poder Legislativo, agradecer o trabalho que o Esporte Clube Juventude promove, realiza na inserção social de milhares e milhares de crianças que passaram pelo nosso clube, pelas nossas escolinhas, pelas nossas formações de categorias. Essa inserção social forma cidadãos. Formamos muitos atletas, Toigo. Temos a oportunidade de elevá-los a times até internacionais, até a seleção brasileira. Mas o trabalho que o Juventude faz, social, com as crianças, inserindo elas na sociedade através do esporte, isso sim é plausível do nosso aplauso. Este é o Esporte Clube Juventude. Um clube feito para amar. Um clube de geração em geração. E eu quero agora compartilhar com vocês geração em geração. Pois confesso, passa no telão aí. Outubro de 2012. A primeira vez que o meu filho foi ao estádio Alfredo Jaconi. Ele ficou parado. No estádio Alfredo Jaconi, a casa da papada. E não sei se puxou o pai, já foi para o Juventude! Não tem nada, sentimento maior do que o Juventude proporcionou quando eu entrei no estádio Alfredo Jaconi. Com o meu filho e saí de lá com 6-0, 3 gols do Zulu. E depois, ainda me brindam com o campeonato, com a Copa Elo Dourado, em cima do Brasil de Pelotas. E até hoje, quando eu pergunto pro meu time, tô vendo o jogo na televisão, em casa, seleção brasileira, tá vendo o jogo, papai? Sim, filho, tô vendo o jogo. Vai ser gol do Zulu? E aí eu fiz a brincadeira, né? Felipão, chama o Zulu. Às vezes é um tom de brincadeira, tenho certeza que esse carinho, somente um clube de futebol consegue passar de geração para geração. O hino de Caxias, e concluo aqui, e isso é um recado a nós, juventudistas, neste ano de festa, mas que para ser completa,
nós temos que buscar o espaço que é nosso, que é a subida para a Série C e dali em diante galgar os próximos degraus. E o hino de Caxias diz em sua letra: porque a glória é o sentido da luta a que a vida afinal te conclama. Vamos todos juntos, neste ano dos 100 anos, pegar esse sentido de luta que construiu a cidade de Caxias do Sul e almejar a retomada do espaço que deve ser garantido ao Esporte Clube Juventude. Porque esta cidade de Caxias do Sul, prefeito Alceu, meu amigo, ela é a cidade do trabalho, ela é a cidade da fé, ela é a cidade da festa da uva, e ela é a cidade da Ser Caxias e do Esporte Clube Juventude há aproximadamente 100 anos. Muito obrigado, senhores, pela oportunidade.